Minhas caras e meus caros, sejam bem-vindos a mais um Contexta. E eu vou falar dessa pessoa primeiro. Ele foi um frade franciscano, foi filósofo, foi um lógico, teólogo escolástico. Ele viveu no final do século XIII, foi até o século XIV, e é dele a seguinte máxima: pluralidades não devem ser postas sem necessidades, ou também conhecido como princípio de parcimônia, ou mais ainda, a navalha dele, a navalha de Ockham. Estamos falando de Guilherme de Ockham, um frade franciscano que, como todo bom franciscano, para que complicar? Vamos deixar as coisas mais simples do possível. E aí eu vou lembrando aqui umas frases que foram ditas em episódios anteriores. Vou fazer aqui um pinga-fogo, entre aspas, mas vocês me falam sim ou não rapidamente, se confirma se eu estiver enganado. Sidney, foi você que falou a seguinte frase: estamos num oceano com, sei lá, 1 centímetro de profundidade em termos de conhecimento. Sim. Foi você? Fui eu. A frase não é minha, eu só reproduzi, né? Mas a frase não é minha. Deixa eu ver se foi a Cláudia agora que falou a seguinte frase. Não, foi o Fábio. O espiritismo não é nada simples. Eu acho que foi o Fábio. Mas a Cláudia lembrou a gente aqui no espiritismo que o espiritismo é muito complicado. Foi você que narrou esse caos, Cláudia? Fala só de novo que travou para mim, que eu não entendi. Foi você que narrou aquele caos do rapaz que lá nos presídios ele achava que estranho as pessoas não irem lá e o rapaz detento falou: não, mas a gente não vem gente aqui porque é muito complicado o espiritismo. Exatamente. Então é o seguinte, gente. Quem vai desatar esse nó é a Carla. Carla, tem uma corrente que está dizendo que o espiritismo é complicado. E aí eu lembro que no episódio anterior a gente falou, mas espiritismo não tem dogma. Espiritismo é simples. Espiritismo é simples ou espiritismo é complicado? O espiritismo é simples. Nós que complicamos. Os espíritas é que complicam, né? Porque não sei se vocês viram a palestra do Raul Teixeira que fala o espírita e a lucidez, o Sidney viu. Que ele compara o espiritismo ao oceano. E nós estamos a 1 centímetro desse oceano, é porque está de acordo com a nossa evolução. Então, dentro desse 1 centímetro, a gente pode fazer o que a gente quer, né? Nos é permitido e nos é respeitado dentro desse medo que a gente de ir se aprofundando. Então, eu não creio que o espiritismo seja complicado, porque ele nos dá a oportunidade da gente ir entrando nesse oceano aos poucos. O que eu percebo, às vezes, é que a gente muitas vezes acha que está no oceano e, na verdade, a gente não chegou nem na praia. Né? E aí, por falta de conhecimento ou por falta de... ou por medo mesmo, a gente não quer se aproximar desse oceano. Porque conforme você vai tendo um conhecimento, conforme você vai adentrando, você vai mergulhando dentro do espiritismo, você é obrigado a se responsabilizar. Você tem que se responsabilizar. Ele nos chama a responsabilidade porque é o conhece-te a ti mesmo, né? A gente para de olhar muito para o outro e começa a nos olhar, a nos observar. Então, eu não acredito que o espiritismo seja complicado, não. Eu acredito que nós complicamos e por conta dessa nossa evolução mesmo. Eu estou pensando aqui no seguinte agora. Alexandre, vamos resgatar aquela discussão sua lá do começo, de reter pessoas. E aí a sua opinião que eu quero é o seguinte. A gente assume
A gente tem para nós que o Espiritismo não tem dogma. E isso tende a simplificar as coisas. Mas isso também ajuda ou atrapalha naquela questão, vamos resgatar aquela questão de reter pessoas. Isso ajuda ou atrapalha o fato de não ter dogmas, principalmente para quem vem de fora, para quem vem de outras religiões. Eu acho que é como a Carla disse, né? O espiritismo ele não é complexo, a gente deixa ele complexo. E pelo fato do espiritismo não possuir dogmas, em teoria ele deveria ser muito mais simples de compreender e de fazer o que precisa ser feito, né? Ou pelo menos, e isso eu acho uma coisa legal no espiritismo, ele nunca é taxativo. Ele não fala você tem que fazer determinadas coisas. Ele fala assim, ó, Jesus fez isso. Você quer a redenção? Faça igual. Você não quer? Beleza. Aí fica da sua consciência, é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio justamente por isso. E aí, por esse fato, e aí eu acabo associando um pouquinho pela origem religiosa das pessoas que vêm para o Espiritismo, porque são poucas que, como eu, nasci dentro do Espiritismo, né? Que nasceram dentro do Espiritismo. Elas vêm carregadas de dogmas. E elas esperam encontrar dogmas também, porque é a referência que tem religiosa. Né? Então, ele chega lá no catolicismo e você tem N dogmas que você precisa performar da forma que está sendo solicitado. Aí você vai para outra, vai para o protestantismo, vai para outro lado e tem um monte de dogma. Aí chega no espiritismo, fala como se fosse, né, zona neutra, zona franca. Assim, aqui pode tudo. Né? Aí fica pensando, tá, pode tudo, mas eu tinha um monte de questão que não me era permitido. E agora? Fiquei sem chão, perdi a minha referência. Né? E isso é uma característica nossa, né? A gente, pelo fato da gente criar as leis, a gente quer seguir a lei que está escrita, a gente quer seguir, e normalmente a lei ela é proibitiva, né? Ela fala assim, ó, você não pode fazer isso, não é você pode fazer aquilo. E as pessoas vão para a religião esperando alguma coisa igual. Tem que dizer o que eu não posso fazer, não o que eu posso. Porque se você me deixar livre para fazer, eu vou fazer qualquer coisa. É mais ou menos por aí. Não me deixa livre. Sabe aquela técnica, tem um monte de filme, normalmente comédia, né? Aquela técnica que o cara vai brigar, e aí ele coloca o outro para segurar, aí ele fala, me segura, senão eu vou bater nele, me segura, me segura. Se o cara soltar ele, não acontece nada, porque ele não tá para brigar, ele só tá ali na ameaça. Então nós somos muito assim, né? Fala assim, ó, me segura, porque senão eu vou fazer coisa errada, me segura, me dá uma regra aqui para eu seguir, porque senão vai dar ruim. Né? Então, por esse fato da gente não ter nenhum tipo de limitação, as pessoas acabam complicando as coisas. Fala assim, bom, se pode tudo, eu vou fazer qualquer coisa. E ainda eu vou esperar a salvação no final do túnel lá, né? A salvação no último ponto. Se essa pessoa continua carregada de dogmas, o Alexandre falou, a pessoa vem de outras religiões carregadas de dogmas. Você que é mais recente, você sente falta? É diferente? É diferente. E a gente sente falta de alguns dogmas. Eu acredito nisso, porque apesar de que eu fico hoje, né, que eu conheço um pouco mais do espiritismo, tenho estudado um pouco mais, aí eu fico pensando se já não é até mais difícil seguir a linha espírita do que no catolicismo, por exemplo, que tem os dogmas, né? Lá diz o que eu posso ou não fazer, o que é pecado e o que não é, o que vai me dar salvação ou o que não vai. No espiritismo não tem isso declarado, né? Não tem um documento declarado de, olha, você tem que ir por aqui ou aqui é ruim, enfim. Só que, por outro lado, quando você começa a estudar mais, ler mais e saber mais a fundo sobre o espiritismo, para mim tem sido
ainda mais desafiador ser um bom espírita. Porque, no fundo, a gente sabe o que pode, o que não pode fazer, ou o que devemos ou não fazer para sermos melhores, né? Melhores seres humanos, evoluirmos. Mas essa cobrança, talvez, num catolicismo, que é de onde eu vim, né? Tem essa cobrança. A impressão que eu tenho é um chicotinho nas costas e, tem que seguir, se você não seguir, você não vai ser salva, você não vai ser perdoado, você não vai para o céu. Agora, no espiritismo, além de não ter o dogma, mas a responsabilidade de você olhar para si mesmo, eu acho que ainda é maior quando você começa a estudar, quando você começa a aprofundar no espiritismo, né? Então, assim, eu concordo com a Carla, não é difícil ser... o espiritismo não é difícil. A gente é que complica mesmo, né? A gente é que torna com que ele seja evoluir seja impossível, né? No mundo que temos ou da forma que somos. Mas não sei se eu fui clara, mas enfim, eu acho que a gente sente sim a falta do dogma, porque é declarado, é como se tivesse uma cartilha dizendo, olha, você tem que ir por aqui, você tem que fazer assim, isso é pecado, isso não pode, isso Deus não gosta, isso Deus não permite, enfim. Por outro lado, eu acho que até por ter essa cartilha, eu acho que fica uma coisa talvez até não fica muito, não estou lembrando uma palavra, me definindo uma palavra, mas não fica natural. Eu não acho que seja muito natural, né? Você seguir alguma coisa, não posso fazer isso porque é pecado. Não, eu não posso fazer isso porque não é de um ser humano evoluído, ou não é de um correto isso fazer, né? Isso se fazer, né? Bom, na realidade é o seguinte, a navalha de Ockham é aquele conceito que, no jargão popular, é o famoso "para que complicar?". Ou seja, vamos cortar o que é excedente, vamos passar a navalha naquilo que é excesso, o que está além se você tem diferentes explicações para o mesmo fato, a navalha de Ockham pede para você adotar o mais simples. Fique com o mais simples. Aí, para que complicar? Então, nessa de para que complicar, aí eu pergunto para você, Cláudia. Espírita faz sinal da cruz? Espírita diz amém? E aí? Faz sinal da cruz, faz amém. E eu tava ouvindo a monja Cohen, eu achei muito engraçado. Ela falou assim que, e não é só espírita, tá? Ela falou assim que ela vem de uma família católica, né? Antes de virar budista. E ela falou assim que uma vez ela estava, mesma situação do Chico Xavier, ela estava no avião e o avião começou lá com as panes lá, e ela falou assim que ela não pensou duas vezes, ela lascou uma Ave Maria e um Pai Nosso lá, entendeu? Porque ela falou assim, nessa hora, gente, a gente reza, se apega a qualquer coisa, entendeu? E eu acho que é bem isso, né? E eu, assim, né, levando pra gente, né, eu acho que quem compreende de verdade a doutrina não faz isso, tá? Eu acho que isso é um processo de que, porque a gente tem muitas pessoas que estão no espiritismo, mas não são espíritas, tá? E tem muita gente que está com um pé lá e um pé cá. Eu conheço muita gente que lê livros e mais livros, romances espíritas, fala sobre reencarnação, tá sexta-feira no centro para tomar passe, mas está na missa no domingo, né? Então, assim, você não vê esse comportamento de evangélicos, por exemplo, é muito difícil, mas entre os católicos, esse simpatizante que as pessoas costumam falar, quando ele vai se denominar, ele não se denomina espírita, ele se denomina católico. Ah, mas eu sou espírita simpatizante. Quando eu
ingressei no espiritismo, também vim de uma família católica. Gente, e eu tinha um hábito, era um hábito. Eu passava em toda a igreja e fazia o sinal da cruz, porque era um hábito que eu trazia comigo, que é muito difícil da gente romper. Não é fácil você romper esse hábito. E aí, muitas e muitas vezes, logo que eu entrei no espiritismo, eu me pegava fazendo o sinal da cruz, né? E era uma coisa muito intuitiva, porque na verdade, você não assim, eu vi a igreja, então eu estou fazendo. Não, é uma coisa assim, viu a cruz, já e acabou, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu frequento às vezes a igreja, porque como eu moro aqui em Guará, as pessoas vêm na minha casa, querem ir até Aparecida, e eu amo aquele lugar, porque eu acho assim, é um lugar de muita fé, de muita energia positiva, né? Então, é um lugar que eu gosto de ir, que às vezes eu vou, porque eu gosto mesmo, mas eu não vou lá, eu não faço o sinal da cruz, porque eu não sou católica, mas eu gosto de estar naquele lugar. Aquele lugar é um lugar que me traz paz, né? Então é difícil a gente romper esses laços, mas a partir do momento que você começa a compreender a doutrina, tem coisas que você vai abandonando. Só que é um processo. Não é um processo fácil. Quem nasce dentro do espiritismo, por exemplo, o Alexandre. O Alexandre não entende o que é, por exemplo, você não casar como noiva dentro de uma igreja católica. Uma menina que cresceu com esse sonho, entendeu? Então, isso é uma coisa que não entra na cabeça dele. Por quê? Porque ele não cresceu dentro do catolicismo, ele não tem esse dogma, ele não criou. O casamento para ele é botar lá o nome no papel e acabou. Mas existem muito mais coisas por trás disso. Mas a gente entende que isso são conceitos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né? Desde pequeno, você ouve, e aí você acaba incorporando. E é muito difícil você romper com esses padrões. É muito difícil. Né? Então, muita gente prefere ser simpatizante de espiritismo. Ela não rompe com aquilo que ela faz, por exemplo, quantos espíritas, gente, que o filho não faz Quantos? Não, ele tem que entrar ele vai fazer a catequese, porque se ele quiser casar na igreja um dia ser católico, ele já tem o sacramento. Quantos filhos de espírita não são batizados? Né? Então, assim, os meus filhos não passaram por isso, assim, a gente segue os padrões da doutrina espírita, já participaram de evangelização infantil, não tem isso. Mas, por quê? As pessoas têm ainda aquela dificuldade de vencer isso. Porque, poxa, meu filho não vai fazer, né? E como que ele vai entrar na igreja, não vai tomar a hóstia? E se ele ficar com vontade de tomar a hóstia? E se ele quiser se casar na igreja? Enfim, é muito difícil. Mas se você consegue incorporar, entender, você vai fazendo, você vai abandonando e vai compreendendo que isso não é o principal. Mas não é fácil de romper com isso. Então, penso que é isso. Então, não, eu estou aqui pensando. Eu estou lembrando do fato, quando eu morei lá na Austrália, a escola era católica. E tinha os protestantes, tinha os anglicanos. E eles, na hora de fazer as celebrações assim da escola, iam todos para a capela. Eu cheguei e perguntei, mas você não é anglicano? Ele falou, não, mas não há problema. Então, eu te pergunto, Sidney, espírita casa? Espírita batiza seu filho? Espírita, enfim, e aí? Ou não? Não, Ou pensa no casamento, são concessões? Realmente, não vou dizer o casamento interreligioso, no caso aí. Como vocês sabem, eu tenho uma visão bastante plural quanto a isso, né? E eu não me acho vendido por isso, entendeu? Pelo contrário, eu me acho curioso e até, sob certo aspecto, compreensivo com a religião alheia. Eu me casei, na Igreja Católica. E fiz isso sem qualquer pesar, né? Em algum momento a gente foi questionado de dizer assim, mas você só quer casar na igreja para ter o ritual, já que na sua religião isso não existe.
Aí, pensando bem, eu falei assim, não, cara, eu quero casar na igreja porque eu acho importante, eu acho bonito, enfim, né? Tem um apelo ali. E aqui eu acho que vale localizar duas coisas. A primeira delas, a gente aprendeu na adolescência a dizer que espiritismo não é religião. Isso eu acho um erro, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que deveria assumir como religião. Embora, pelo que eu tenha lido, na França, onde deveria ser o berço do espiritismo, a relação com o espiritismo é muito mais distante do que a que nós temos, porque a gente tem uma relação muito embrionária com a religião, né? Outra coisa é assim, a gente está numa fase da vida em que os termos costumam ser todos eles ridicularizados, né? Então, você já não pode chamar uma pessoa de preta, você não pode chamar alguém de gay, porque cada termo tem o seu significado, o seu lugar e a sua forma correta, né? Eu acho que a gente tem, culturalmente, mais de 500 anos aí de catolicismo presente na nossa cultura. Então, é normal você passar em frente à igreja e fazer o sinal da cruz, mesmo que você seja kardecista, né? Porque é cultural, você nem sabe, ou você não se dá conta da simbologia, do que aquilo significa, né? Para a maioria das pessoas. Se você for estudar mais a fundo, obviamente você vai perceber que algumas coisas não fazem sentido. E com relação a não fazer sentido, eu acho que o sacramento ele é importante em casa. Na minha casa, a gente foi criado com liberdade religiosa, no seguinte sentido: eu sigo essa religião, você pode ir comigo se quiser. Se você não quiser, você pode escolher outra religião, desde que você escolha alguma, porque eu acho importante você escolher alguma religião. E isso eu acho importante a gente localizar, porque assim, as pessoas têm a noção de que a religião é algo que só por frequentar uma igreja, só por frequentar um templo, você já está mais próximo de Deus. Você já evoluiu. E eu não creio que seja bem assim, né? Então, esses ritos todos, esses dogmas, como a gente chama, eles existem para encantar as pessoas, para justificar a proximidade com Deus. A gente sabe que não é aquilo que vai colocá-la na redenção ou ser um espírito melhor, não é isso. Mas, para a maioria das pessoas, isso faz diferença, entendeu? Então, usar desses artifícios que eu chamaria quase teatrais faz com que as pessoas se aproximem ou continuem frequentando determinada religião. Mas ela não é uma condição. Não precisa ser. E por esse pensamento também do livre-arbítrio, eu acho que o Espiritismo não deveria se sentir ferido porque alguém batizou o filho, ou porque alguém casou, e entre outras coisas, né? Entre outros sacramentos. Eu só queria dizer que, assim, né, na verdade, essa coisa de sacramento e de celebração e de ritos religiosos, eles não são só da Igreja Católica, né, gente? Se a gente pegar lá, por exemplo, na Antiguidade, se você pega os celtas, você pega... todo mundo faz ritos, e é muito bonito, né? É uma coisa muito... eu acho que é muito emocionante, eu acho.
Não tem um casamento que eu não vou que eu não chore. Não tem uma cerimônia assim bem feita que você veja assim que você não se emocione, entendeu? Porque é uma coisa bacana, né? É uma coisa bonita de você ver. É bonito de você ver, por exemplo, o dia que os evangélicos vão fazer o batismo na água. É uma coisa legal de ver, entendeu? Você vê os católicos fazendo vários ritos, você vê algumas religiões, né? Os próprios judeus que têm vários ritos. Então, é legal de você ver. Até os próprios budistas, né? Que tem todo um cerimonial, uma coisa. Então, isso não diminui a religião. Né? Mas a gente tem que entender o propósito dessas coisas, né? E eu também não condeno ninguém que faça isso. Eu tenho meu filho, quero batizar. Gente, isso daí é o livre-arbítrio, cada um faz o que deve. Eu também cresci numa família que era livre. Eu segui os preceitos da religião da minha família até o ponto de eu ter a minha própria decisão. Né? Depois eu arrastei todo mundo comigo, virou espírita? Virou. Mas até então, todo mundo era católico, né? E aí você vê que é uma, como que eu posso dizer assim, assim, você pode ter essa liberdade, você não fere nada em fazer isso, mas você tem que entender que isso não cabe dentro do espiritismo, né? Não sei se cabe a palavra certa, mas entendeu? Não tem esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que você, se você sentir vontade, se aquilo for uma coisa que vai te fazer feliz, você não possa ter acesso, porque isso culturalmente é importante para a humanidade.